Estamos de volta e nesse bloco nós vamos falar sobre uma relação cada dia mais conturbada, a difícil convivência da imprensa com os técnicos de futebol. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, José Augusto Toscano. Tudo bem, José? Tudo bem, como vai, Marlon? Prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Toscano, nesses 21 anos de carreira, o que você já fez dentro do jornalismo? Já fiz um pouco de tudo, impresso, eletrônico, rádio, inclusive fora de Belo Horizonte, mas a maior parte do tempo na mídia impressa. E alguma experiência também na área comercial, de televisão e produção comercial. E no rádio, que eu considero assim há tempo com mais firmeza, com mais propósito, desde 2005, quando assumi a coordenação de esportes da Rádio Inconfidência. Então, Toscano, vamos falar aí dessa relação técnico-imprensa. Você que acompanha futebol há muito tempo, essa relação tem piorado de uns anos para cá? Creio que sim, basicamente porque nós estamos vivendo um momento em que a facilidade de informações, o advento da internet facilitou muito isso, e ao contrário do que muita gente podia imaginar, de que a internet acabaria com o rádio, ou com a TV, ou enfim, como aconteceu quando disseram que a televisão também ia acabar com a rádio, isso não acontece. Nós temos muita informação. Entretanto, a maneira de você ter acesso a essa informação, os clubes também se organizaram. Então tem assessorias de imprensa, os jogadores também com seus assessores, enfim, toda a natureza, toda a sorte de pessoas que gravitam em torno de um atleta de futebol, de um clube de futebol, não necessariamente só futebol, mas principalmente futebol. O que isso representou foi que então o acesso ao jogador, que em outros tempos, eu sou dessa época, era muito mais fácil, era muito mais pessoal, prevalecia muito mais a competência e a dedicação do profissional, do repórter, ela hoje está meio padronizada, meio pasteurizada. Eu costumo dizer que se o editor, o coordenador, enfim, se o profissional de jornalismo quiser fazer o noticiário de um clube de futebol sem levantar da sua cadeira, só da frente do seu PC, ele faz, porque os clubes são muito bem assessorados. Então, se um clube está treinando agora em Salvador, daqui a 2, 3 horas eu estou recebendo as imagens, os áudios. Então, essa relação ela ficou um tanto quanto complicada, porque, eu vou usar um termo que está muito em voga no futebol atualmente, há toda uma blindagem em torno do jogador de futebol e do treinador. E aí, com relação à relação, sendo redundante aqui, do jornalista com o treinador, virou um caso de repórter com estrela. E essa blindagem que o clube exerce sobre o treinador, alguns clubes têm o treinador como manager, que é outra nomenclatura que eles têm colocado. Essa blindagem feita pelo clube favorece o treinador criar aí uma prepotência? Ah, sem dúvida. Evidentemente que a prepotência está muito ligada também à personalidade de cada um, né? Eu, você, enfim, qualquer um de nós tem componentes de prepotência ou não. É claro que se você tem toda uma infraestrutura, e aí falando especificamente dos dois principais clubes de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, são clubes com uma estrutura administrativa, com uma administratura organizacional muito grandes. Então, quem não gostaria de trabalhar num Cruzeiro, num Atlético? Você passa a trabalhar em times de ponta, com todo o destaque da mídia, não só local como nacional, e em alguns casos até internacional, e se você deslumbrar-se com isso, tanto jornalista quanto jogador ou treinador, tende a você criar um clima de animosidade muito grande, principalmente porque criou-se vamos dizer assim, um estigma no futebol brasileiro em que os treinadores, quando eles chegam num clube, eles vêm com todo o poder. E a gente sabe que se os resultados não aparecem, daí a pouco eles são dispensados sem o menor constrangimento. E alguns comentaristas, repórteres, têm falado que a gente está vivendo a época dos treinadores, a era dos treinadores. Já passou a era do atacante, a era do clube de futebol e que agora é a era dos treinadores. Você concorda com isso, Toscano? Concordo. E, inclusive, a própria nomenclatura que todos os jogadores se dirigem, quando se referem, melhor dizendo, aos treinadores, já prova isso. Professores, Aliás, com todo respeito aqui, eu que sou filho de uma professora, uma educadora, uma pedagoga, acho isso um desrespeito. Nada contra, porque existem treinadores que se prepararam para isso, mas a grande maioria, não. E todos são meio que empíricos, têm uma formação meio empírica. A grande maioria são ex-jogadores
que, por justamente não conseguirem abandonar o mundo de futebol, se transformam em treinadores. Qual que é a parcela de culpa que nós da imprensa temos nessa relação conturbada de técnico e imprensa? Eu acho que é 50%, porque nós alimentamos esses egos absolutamente monstruosos, né? E nós precisamos da notícia e também criamos factoides. Vamos fazer aqui a autocrítica. É muito comum, em determinada época do ano, você não tem assunto para dizer, você começa a criar. A época de final de ano, em particular, né, fim de temporada, melhor dizendo, que aí a grande maioria dá férias, né, as editorias, tanto TV, rádio, jornal, internet, você continua com a programação. Então, na maioria das vezes, você começa a criar notícias. Não quero aqui ser melhor nem mais realista que o rei, não. Mas a minha preocupação enquanto coordenador de um departamento de esportes é deixar bem claro para a equipe o seguinte: se você não tem assunto, use a criatividade, mas não invente assunto. E aí nós alimentamos, como eu disse, esses egos monstruosos, passamos a ter uma relação, em alguns casos, de verdadeira bajulação, o que é inadmissível em qualquer circunstância, mas principalmente para um profissional que tem como primeiro objetivo informar, e aí você passa a ter uma promiscuidade meio que permitida entre entrevistado e entrevistador. E convenhamos, para nós que somos jornalistas, isso é o caos. E uma constante hoje no jornalismo esportivo é a cada vez maior participação dos repórteres jovens. Tem repórter que está começando agora com 20 anos, assim que se forma. Tem treinador que não aceita um questionamento de um repórter que às vezes tem menos tempo de vida do que ele tem de futebol. Eu vou te responder da seguinte forma: tem muito treinador que é jovem também, que está começando a profissão, e que tem jornalista que tem de idade, de profissão, melhor dizendo, tempo de profissão que ele tem de idade. E nem por isso a gente se julga no direito de não poder criticar, ou de minimizar, ou de menosprezar o trabalho dele. Isso também é outro factoide que se cria. E que bom que os jovens estão cada vez mais chegando mais cedo no mercado. É uma oxigenação importantíssima. Para terminar, vamos falar de uma coisa que tem se tornado uma constante, que agora é quase obrigatório, que é a entrevista coletiva do treinador após o jogo. Você acha que a atmosfera da entrevista coletiva, ela favorece esse desentendimento imprensa-treinador? Sem dúvida. Inclusive o local. São poucos, porque as estruturas nos clubes são sensacionais. Isso aqui tem que dar um depoimento elogioso. Por exemplo, a estrutura que é oferecida pelo Cruzeiro no centro de treinamento dele, pelo Atlético no centro de treinamento dele, pelo América no centro de treinamento dele, para que nós da imprensa trabalhemos, é algo sensacional. Digo para você que eles oferecem condições que muitas vezes algumas emissoras, alguns veículos não têm nas suas próprias redações. Então você sai desse ambiente e vai fazer, aqui é só para ilustrar, pessoal aí me perdoe aí, não estou falando mal da cidade, mas você vai, por exemplo, aqui pertinho, Nova Lima, no Castor Cifuentes, um tradicionalíssimo e agradável estádio, o Alçapão do Bonfim. Você dá, o profissional tem que entrevistar o treinador ou o jogador, quem quer que seja, muitas vezes na beira do campo, porque não há a menor condição. Então é óbvio, e principalmente se você depois de ter perdido por 2-0, que esse é outro componente, venci, se o time venceu, Marlon, eu consigo falar até com a mãe da sogra, da esposa, do cunhado, do treinador. Se o time perdeu, é capaz de eu não falar nem com o presidente do clube. Então, essa coisa atrapalha sim. E tem um outro detalhe que nós, e aí se você me permite, voltando ao que eu disse anteriormente, por isso que nós temos que fazer uma autocrítica também, porque há muito repórter, há muito comentarista que deixa o lado torcedor aflorar na hora de comentar, de perguntar. E aí, convenhamos, para nós que vivemos desse meio, isso é inadmissível. Toscano, esse assunto a gente podia ficar batendo papo assim o dia inteiro, mas o tempo é curto. Então foi um prazer tê-lo aqui no Interação. Muito obrigado. Eu que agradeço e com muito prazer que eu sempre vou falar para a UniBH, a minha eterna e querida FAF-BH, já que eu sou um ex-fafiano. Obrigado, Toscano. E o Interação de hoje vai ficando por aqui. Para críticas ou sugestões, entre em contato com a nossa produção. O telefone é o 3207-2919. Ou se preferir, você pode nos mandar um e-mail para interação@unibh.br. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau.